Acompanhe agora as emoções do capítulo 20 de Teresa. Luísa confunde a amiga, pois revela que Arthur não vê a hora da formatura para surpreendê-la. Teresa pensa que o professor vai demiti-la. Luísa conta que Arthur quer vê-la por perto. Arthur aparece e interrompe a conversa. Ele decide surpreender Luísa. Aida e Paulo desejam expor Teresa. Rubens e Genoveva entram em cena e os vilões colocam a minuta do contrato no nome de Teresa. Teresa aparece e não aceita as provocações de Genoveva. Ela vê o documento e revela que não vai ser a dona do apartamento. Arthur surge e avisa a todos que a propriedade é para Luísa. Todos ficam passados e Teresa debocha. Arthur ressaltam que eles não podem ser fofoqueiros e dá um lacre mortal em Genoveva. Rubens insinua que o problema já foi resolvido. Aida se sente humilhada, Paulo sai e Teresa volta a alfinetar seus algozes. Genoveva perde a paciência com a rival e Teresa avisa a oxigenada que não precisa de ninguém para vencer na vida. Genoveva continua querendo brigar e ressalta que Teresa tentou explorar Paulo. Rubem cala as duas e propõe um brinde ao momento. Arthur dispensa esse brinde. Aida insinua para Paulo que Teresa recusou o apartamento para não ser exposta. Ele não acredita e Aida ressalta que foi induzida ao erro graças a Genoveva. Paulo decide agir contra a mãe. Aida o apoia e o beija. Armando sai para continuar procurando emprego. Joana conversa com Regina e a lavadeira avisa que sente orgulho de Mariano. Joana informa que também vai cuidar de Regina. Regina decide voltar a trabalhar. Aida entrega o contrato corrigido para Rubens. Arthur dá um cheque para Genoveva e ela pede desculpas. Arthur sugere que essas desculpas deveriam ser para Teresa. Teresa desfruta todo mundo se ferrando e sai aos risos do escritório. Arthur e Teresa se mimam. Ramon vê a cena. Arthur avisa que qualquer um faria de tudo por ela. Luísa deseja conhecer o apartamento e Ramon segue atento. Rubens ressalta que Genoveva o prejudicou. Ramon também os escuta. Genoveva esculhamba Teresa e Rubens defende ela. Ramon entrega alguns documentos para o tabelião. Aida e Genoveva seguem cuspindo fogo e desejam fuzilar Teresa. Aida conta para Genoveva que Paulo quer trabalhar. Mas Genoveva sabe que Paulo é um vagabundo. Luísa caminha pelo apartamento. Teresa segue envaidecendo a amiga. Arthur abre uma bebida e deseja que os sonhos de Teresa se realizem. Arthur brinda com todas. Johnny espera Nico e Pedro sugere que o Nanico não se una ao bandido. Pablo deseja que Johnny visite Maria. Ele conta para o irmão que terminou com a moça. Nico aparece. Luísa decide usar o apartamento para trabalhar. Arthur conta para Luísa que vai se dedicar mais à vida pessoal. Teresa volta a oferecer seu apoio para o professor. Luísa propõe um brinde aos apaixonados. Teresa flerta com Arthur e Luísa os admira. Nico e Johnny chegam em um local chique. Johnny não faz ideia no que trabalhará e Nico despista. Nico recebe uma ligação e fala com Juan. Armando vê Teresa descendo de um carro e cumprimenta o pai. Armando conta que Arthur não abriu o jogo com ele. Teresa insinua que o professor quer algo a mais com ela e Armando quase infarta. Teresa recua e insinua que Arthur quer se casar com ela. Armando relembra que a filha tem namorado. Teresa pede a ajuda do pai e ele não entende nada. Ela confessa que Arthur pensa que ela está solteira e ele fica passado. Teresa insinua que deve continuar enganando Arthur. Armando não entende essa situação e Teresa pede para o pai falar algumas palavras com o professor. Johnny estranha a postura de Nico. Nico decide colocar Johnny para entregar seus pacotes. A Aurora visita Regina e a presenteia com um aparelho de pressão. Teresa entra em casa, acaricia a mãe e logo a Aurora pede para ela ajudá-la a passar a roupa. Teresa não gosta disso. Regina vai para o quarto e Teresa revela que deixou Genoveva e Aida no chão. A Aurora comemora. A Aurora confessa que não sabe onde deve estudar. Teresa não deseja que a Aurora estude na mesma universidade de Mariano. Teresa convence a Aurora a se matricular na Faculdade do Sul. Paulo briga com Genoveva e ela rebate as acusações dele. Paulo avisa que vai pedir dinheiro emprestado e ela se irrita com o filho. A Aurora conta para Teresa que Mariano não sabe que Heitor é seu pai.
Teresa sugere que a Aurora elogie Mariano para o médico. Mariano deseja voltar para casa e Magda o aconselha. Heitor revela para Mariano que está interessado no projeto dele. A Aurora conta para Teresa que o diretor do hospital já gostou dele. A Aurora também conta que Mariano vai vencer por mérito próprio. Teresa sugere que a Aurora não conte a verdade para Mariano. A Aurora se despede da amiga e Teresa revira os olhos. Ramon fofoca com Roberto e ressaltam que Teresa está muito metida. Ramon sugere que Roberto pare de beber. Joana questiona Teresa, que conta para Dinda que o pai de Aurora vai ser o chefe de Mariano. Teresa teme que Mariano se aproxime de Aurora. Joana sugere que a afilhada confie no namorado. Teresa reitera que confia em Mariano. Ele aparece e escuta. Mariano prepara uma surpresa para Teresa e a leva para sua casa. Mariano beija Teresa e logo mostra um cofre para ela. Ele fala que ali vai juntar muito dinheiro, porque eles vão se casar em breve. Mariano se ajoelha e pede Teresa em casamento, mas ela não aceita e o deixa muito chateado. Mariano exige uma explicação de Teresa e ela ressalta que ainda não quer se casar com ele. Teresa reitera que deseja deixar a vila. Ela insinua que o namorado não tem um pingo de ambição. Então ele deve agir. Mariano avisa que está batalhando, mas Teresa diz que não suporta ser pobre. Ele promete que vai cuidar de Regina, mas Teresa avisa que não aguenta mais tantas desgraças e critica os vizinhos. Mariano tenta controlar a chata e ela segue firme, exigindo que Mariano faça de tudo para alcançar seu objetivo. Ele promete agradá-la. Roberto desabafa com Ramon, que sugere que ele tenha modos. Mariano planeja uma festa simples de formatura. Teresa exige que o amado realize um festão para impressionar a todos. Mariano não gosta desse comentário. Teresa volta a pedir para ele se relacionar com os chefes, ressaltando que ele não pode ser um médico medíocre de quinta. Ele recua e aceita as sugestões dela. Eles se beijam. Roberto convida os amigos para jogar dominó. Teresa exige que a mãe siga descansando. Armando e Joana a apoiam. Regina volta a ser teimosa. Roberto perturba Joana e Teresa abraça a madrinha para marcar território. Roberto pede para Joana ensiná-lo a se comportar. Teresa sente preguiça. Johnny fala com a família e Pedro sugere que o filho tome cuidado com Nico. Teresa e Joana conversam sobre Mariano. Teresa conta que pressionou o namorado, informando que não está disposta a esperar muito tempo para triunfar. Joana aconselha Teresa, que faz planos para o futuro. No dia seguinte, Armando se arruma e Regina estranha. Ele segue disposto a encontrar um novo trabalho. Regina o ajuda. Armando chega na mansão e Lena o recebe. Arthur também se ajeita. Armando cumprimenta o professor e o confronta sobre Teresa. Arthur admite que está apaixonado por Teresa. Enquanto isso, Teresa e Luísa decoram o apartamento. Luísa relembra que a amiga brindou ao amor. Luísa tenta arrancar informações de Teresa, que conta que ainda não pretende se relacionar com ninguém. Armando deduz que Regina sempre teve razão. Arthur informa que jamais ofendeu Teresa. Os dois batem boca. Arthur revela que quer se casar com Teresa e Armando fica atônito. Arthur avisa que pode dar tudo para Teresa e insinua que a descarada o corresponde. Armando teme que Regina infarte. Arthur avisa que vai esperar a formatura para se declarar. Eles então fazem um acordo. Nico orienta Johnny, que segue animado. Mariano aparece e Johnny quase despenteia o coitado. O Nanico revela que vai trabalhar para Nico, e Mariano não gosta disso. Ramon fala com Mayra e carrega várias garrafas de vinho. Mayra sente dores. Mariano aconselha Johnny e pede para o Nanico verificar o que está levando. Mariano deixa Johnny preocupado. Nico aparece e Mariano o confronta com chacoalhões. Mariano o ameaça e Teresa aparece enquanto Nico corre. Mariano conta que o meliante vende drogas. Roberto procura Joana e ela informa que está muito ocupada. Roberto ressalta que Joana adora ajudar a vizinhança. Ela avisa que vai pensar na proposta dele. Roberto se insinua. Regina decide voltar a trabalhar e Teresa a estimula. A ambiciosa fofoca com Armando, que admite para a filha que Arthur pretende se casar com ela. Teresa fica animado. Ela pensa nos próximos passos de seu plano. Armando exige que Teresa conte a verdade para Arthur. Ramon e Esperança conversam. Ele cita o sobrenome de Rubens
e Esperança descobre que ele conhece a esposa do canalha. Ela passa mal. Teresa fala para Armando que não pretende perder tudo. O mecânico ressalta para a filha que ela não pode brincar com todos. Armando deixa Teresa encurralada. Mariano chega e segue preocupado com Regina. Mariano elogia a Aurora pelo detalhe do presente. Armando sugere que o taxista leve Teresa para a mansão. Ramon percebe que Esperança está branca que nem papel. Ela o despista. Esperança tenta arrancar mais informações de Ramon. O trabalhador conta que Mayra vai organizar um jantar luxuoso. Esperança segue nervosa. Enquanto isso, Rubens namora com Mayra e ela planeja a festa de bodas de prata. Ela fala pro marido também que nunca deixou de amá-lo e eles trocam um beijão. Teresa admira o novo visual de Mariano. Ele reitera que Nico é um causador de problemas. Teresa descobre que Nico ofereceu um trabalho ilegal para Johnny. Ela fica pensativa. Esperança volta a procurar Ramon e pede café, fingindo. Ramon começa a falar demais e informa que Rubens não mede gastos. Esperança vê uma agenda e afirma para Ramon que pode arrumar mais trabalho para ele. O trabalhador verifica sua agenda e Esperança decora o endereço de Rubens. Ela corre pela vila e faz anotações. Teresa deseja passar mais tempo com Mariano. Ele avisa que eles precisam trabalhar. Mariano conta que vai ter uma reunião com Heitor e ela comemora. Os dois saem juntos. Nico volta a procurar Johnny. Mariano e Teresa veem tudo. Nico dispensa Johnny. Teresa cumprimenta o Nanico. Paulo reitera para Genoveva que está sem dinheiro e volta a brigar com a mãe, informando que não precisa dela para nada. Ela insinua que ele já pode se sustentar. Paulo ofende Genoveva. Joana fala para Regina que não quer dar uma chance para Roberto. Regina elogia o músico. Joana rejeita os conselhos da velha. A lavadeira sugere que a comadre fique com Ramon. Joana fala para Regina que só vê o trabalhador como um amigo. Arthur informa a Luísa que contou tudo para Armando. Ela o felicita. Arthur reitera que os pais de Teresa são muito preocupados. Ela ressalta que o irmão é um grande partido. Mariano e Teresa chegam na mansão. Eles se beijam na entrada da residência. Arthur segue nervoso com seus sentimentos. Em seguida, ele vê Teresa abraçando Mariano e fica muito estressado. Arthur quase quebra tudo e Luísa não entende raio nenhum. Teresa entra na propriedade e Arthur a chacoalha, a assustando. Os dois brigam feio e Arthur exige que Teresa não arrume um namorado. Luísa se mete e Teresa não gosta desse assunto, inventando para todos que só estava parabenizando Mariano pelo aniversário dele. Arthur dá para trás e Teresa exige que o professor a respeite. Ela sai e Luísa corre atrás dela. Teresa se faz de vítima diante de Luísa e a deixa comovida. Teresa sai da mansão e Arthur segue louco. Luísa ressalta que o irmão está enlouquecendo. Arthur se arrepende por ter maltratado Teresa e ressalta que Mariano a ama. Luísa garante que Teresa não gosta de Mariano e exige que o irmão volte a si. Johnny chega em casa e abraça Pablo. Johnny avisa que continua desempregado. Mariano sente sono e conversa com os amigos. Dário debocha dele. Magda sugere que Mariano mantenha uma boa relação com o diretor. Falando nele, Heitor aparece e dá as boas notícias para Mariano. Heitor pede para ele montar uma apresentação no computador. Paulo vai à vila e aborda Teresa, avisando que se livrou de Genoveva e informando que quer arrumar um emprego. Paulo tenta reatar com ela e ela avisa que quer dinheiro. Teresa dá um fora em Paulo. Ele a segura e ela tira sarro da cara dele. Paulo quase bate em Teresa e ela avisa que está disposta a tudo para sair da pobreza. Paulo a agarra e leva um tabefe na cara. Paulo pensa em revidar, mas Teresa ameaça expô-lo. Nico vê a cena. Teresa encara o marginal. Joana conversa com Armando e logo Roberto aparece. Armando decide distribuir panfletos. Joana o ajuda. Roberto dá dinheiro para Armando. Joana se emociona. Armando ressalta que Teresa vai montar uma oficina para ele, amanhã com certeza. Nico perturba a ambiciosa e eles se alfinetam. Teresa insinua que Nico deve pensar alto e sugere que o marginal ofereça drogas para Paulo. Teresa pede sigilo e os dois marcam um encontro. Joana decide engomar roupa. Roberto não consegue ajudá-la. Ele lê em voz alta.
Roberto encanta Joana e eles flertam. Joana pede para ele seguir praticando a leitura. Acompanhe agora as emoções do capítulo 21 de Teresa. Paulo segue cuspindo fogo. Nico o aborda e inventa que não é um criminoso. Nico abre o carro do Pleiba. Instantes depois, Paulo encontra Aida e segue amaldiçoando Teresa. Aida afirma que Rubens pode lhe dar um emprego, mas ele não dá bola para a namorada. Aida convida Paulo para sair, mas ele não aceita. Ela ressalta que pode pagar as dívidas dele. Ele admira um pacote e tem uma lembrança. Na lembrança, a gente descobre que ele ganhou foi drogas de Nico. Rubens aparece e Paulo fala para ele que segue procurando trabalho. Aida informa ao pai que vai sair. Rubens descobre que Mayra não está em casa. Esperança fofoca com Teresa e logo recebe a ligação de Rubens. Teresa sugere que Esperança não atenda o amante. Ela joga o telefone da amiga na água. Esperança revela que já conseguiu o endereço de Rubens. Teresa a relembra que ela é a outra e sugere que ela exponha o amante. Teresa avisa que vai apoiar Esperança e deseja que Rubens se ferre de verde e amarelo. Rubens não consegue falar com Esperança e fica furioso. Teresa aborda Armando e conta para o pai que discutiu com Arthur. Armando aconselha a filha. Luísa aparece e justifica o irmão, reiterando que Arthur está bem arrependido. Teresa recua e Armando sai. Ela e Luísa fofocam sobre Arthur. Hugo fala para Marisa que a água está fria. Pablo informa a mãe que precisa de um sapato novo. Marisa chora. Esperança aparece e percebe que a mãe está arrasada. Marisa conta que elas estão sem dinheiro. Teresa se despede de Luísa e caminha pela casa. Armando sugere que Teresa enfrente Arthur. Ela volta a pressionar o pai, inventando que vai ganhar pouco. Ela obriga o mecânico a sustentar a casa. No dia seguinte, Mariano fala com Heitor e segue impressionando ele. Heitor se identifica com Mariano. Teresa relata a rotina de Paulo para Nico. Ela aponta para o playboy e sugere que Nico acabe com ele. Paulo se levanta e é abordado por Nico. O playboy estranha e Nico avisa que quer agradá-lo. Eles marcam um encontro. Nico informa que pode revender as drogas. Mariano defende seu projeto diante de outros profissionais, ressaltando que os impostos podem ser reduzidos. Aida procura Paulo e Teresa procura a rival. Raul se mete na briga e Aurora aparece. Aida tenta cumprimentar a Aurora, mas a Aurora não deixa e defende Teresa. Aida tenta tirar a venda dos olhos de Aurora, que dá um basta na insuportável. Teresa banca a vítima diante de Aurora. Esperança pede para Marisa esticar o dinheiro, pois vai passar a ganhar pouco. A Sonsinha volta a olhar para o endereço de Rubens e sai. Rubens orienta Eva. Johnny conta para Mariano que não vai trabalhar com Nico. O Moreno comemora. Johnny deduz que Nico está envolvido em problemas. Mariano sugere que o Nanico seja esperto. Armando conta para Johnny que o novo dono da oficina quer vê-los. Mayra chega em casa e Esperança a segue. Ela aborda a rival e a encara. A Sonsa percebe que Mayra está bem. Esperança se apresenta com outra identidade e cria toda uma historinha para enganar a chifruda. Mayra conta que não pode contratar ninguém. Esperança comprova que a madame não está doente. Esperança deixa Mayra falando sozinha. Teresa conta para Aurora que está ajudando Mariano com a formatura. Marisa e Pablo aparecem. A zeladora convida Teresa para ser madrinha de comunhão do garoto e ela não aceita, deixando Pablo triste. O garoto faz o convite para Aurora e a deixa emocionada. A Aurora aceita na hora e Marisa fica contente. Pablo pula na frente de Teresa. Aurora mima o moleque. Pablo agarra Marisa. Johnny cutuca Armando e Porfírio aparece. Armando e Johnny desejam conservar o trabalho, mas Porfírio ressalta que o marido de Regina tá velho. O rabugento decide testar os mecânicos, deixando-os assustados. Regina elogia a Aurora. Marisa e Pablo saem. Regina decide servir a comida. Teresa fala para Aurora que a lavadeira a adora. A morena confessa que se sente à vontade na vila. Teresa fica enciumada com a relação de Aurora e sua mãe. Elas se abraçam. Mayra conta para Rubens que foi procurada por uma enfermeira. Ele quase tem um troço e discute com a secretária. Rubens tenta arrancar informações de Mayra e deduz o que aconteceu. Mayra percebe que a enfermeira mentiu. Teresa dá adeus para Aurora.
Esperança quase desaba diante da amiga e revela que conheceu a rival. Esperança conta que Rubens mentiu. Teresa descobre que a Sonsa é amante de Rubens, o pai de Aida. Regina reza. Armando conta para a esposa que vai ser testado na oficina de novo. Ela estimula o marido e ele garante que vai ser recontratado. Os dois se abraçam. Esperança deseja acabar com a raça de Rubens. Teresa sugere que a amiga confronte o amante, desejando que ela se vingue de tudo. A Sonsa revela que, apesar de tudo, ainda ama ele. Teresa planeja se aproveitar dessa situação. Mayra descreve esperança para Rubens e ele sugere que a esposa não fale com estranhos. Rubens inventa para Mayra que precisa ir ao tribunal. Ela se irrita. Rubens pede a compreensão da esposa. Aurora conta para Heitor que vai estudar na Universidade do Sul e ele a felicita. Aurora pede para o Heitor apoiar Mariano. O diretor ressalta que Mariano será um bom médico e segue exaltando a benevolência de Aurora. Pablo brinca na vila e convida Mariano para ser seu padrinho de comunhão. Ele aceita na hora. Arthur segue inquieto e Teresa aparece. Ele volta a pedir perdão e ela continua se fazendo, informando que nunca deu motivos para ser ofendida. Teresa ressalta que cumpre tudo o que prometeu. Para acabar de vez com ele, ela exige que ele a respeite. Arthur fica com a cara no chão, mas ela afirma que vai esquecer o ocorrido. Então, ele decide ir trabalhar. Teresa informa que os dois precisam se afastar. Rubens vai ao hospital e interroga a atendente sobre Esperança. Teresa informa a Arthur que precisa de férias, e então ele entrega um cheque para ela. Teresa decide voltar para casa. Luísa tenta consolar o irmão e ressalta que vai sentir saudades de Teresa. Arthur sugere que Luísa vigie a amiga. Luísa exige que o irmão deixe de ser ciumento. Arthur segue à beira da loucura. Nico volta a abordar Teresa. Eles conversam sobre Paulo. Mariano aparece e quase bate em Nico. Teresa acalma os ânimos. Mariano exige que o marginal não aborde Teresa. Johnny e Armando fofocam sobre o novo dono da oficina. Teresa segue dando péssimos conselhos para Esperança. Regina tenta mimar os pombinhos. Mariano conta para Teresa que vai ser o padrinho de Pablo e ela não gosta da ideia. Teresa percebe que Aurora e Mariano apadrinharão juntos a criança. Ela segue escandalosa e Mariano informa que não vai recusar o pedido do moleque. Teresa segue cuspindo fogo e Mariano volta a brigar com a insuportável. Ela dá para trás e acredita que Mariano jamais vai gostar de outra. Ele confirma e a tranquiliza. Paulo fala para Genoveva que vai sair. Eles se estranham. Genoveva dá uma pequena quantia para o filho e ele insinua que é capaz de sair de casa. Genoveva exige que ele tome vergonha nessa cara e amadureça, avisando que eles podem aumentar a fortuna só com Aida. Mariano conta para Teresa que precisa trabalhar. Teresa confronta Regina e volta a chorar com a situação. Regina percebe que a filha está morrendo de ciúmes. Teresa admite que não gosta de Pablo. Regina sugere que a filha seja como a Aurora e Teresa perde mais a paciência ainda, claro, se sentindo preterida pela mãe. Regina sente medo da filha. Nico conhece outros jovens. Aida liga para Paulo e ele conta que vai conseguir um trabalho. Aida teme que Paulo esteja com Teresa. Armando tenta orgulhar a filha, mas ela ressalta que o pai nunca progride. Aida liga para Teresa, que ressalta para a rival que não está com Paulo. Teresa cita Rubens e deixa Aida preocupada. Rubens afirma para Mayra que tem um compromisso inadiável. Aida os observa. Mayra segue depressiva. Aida deduz que Rubens e Teresa vão se encontrar. Teresa segue enrolando a inimiga, informando que também tem um compromisso agora. Teresa informa a Armando que vai ao hospital, pois Mariano esqueceu um documento. Rubens encontra e segura a Esperança. Ela mete a mão na cara dele e o desmascara. Teresa presencia a discussão. Esperança exige que Rubens a esqueça e ele a chacoalha. Rubens beija a Esperança e Teresa os fotografa. Esperança se solta de Rubens e volta a bater nele. Esperança grita com Rubens e ele não a larga. Mariano aparece e sai no soco com Rubens. Eles trocam insultos. Teresa segue desfrutando-a sem vergonhice. Rubens deduz que Mariano gosta de Esperança. Mariano é empurrado e cai. Rubens e Mariano se atracam no chão. O tabelião é expulso do hospital.
Teresa percebe que a foto ficou uma bosta. Armando faz um novo acordo com Gemma. Rubens volta para a mansão e perde a paciência com Mayra. A madame fica chocada com a grosseria e ele percebe que exagerou, tentando se reconciliar em seguida. Mayra não para de chorar. Mariano repreende Esperança e ela admite que está apaixonada pelo bigodudo. Mariano descobre que Rubens a enganou. Ele abraça Esperança. Horas depois, Mariano fala para Teresa que quer montar uma clínica na vizinhança e ela volta a ressaltar que o namorado não tem um pingo de ambição nessa vida. Mariano conta que todos gostaram do projeto. Ela ressalta que ele tem que ser o melhor médico da cidade, sugerindo que ele convide apenas a nata da sociedade para a formatura. Genoveva aborda Rubens. Eva fala demais e acaba sendo indiscreta. Rubens tenta disfarçar a indiscrição, mas Genoveva sabe e sugere que ele tome cuidado com Esperança, insinuando que essa mona é uma interesseira. Ela muda de assunto e pede para Rubens empregar Paulo. Ele não sabe o que fazer. Aurora descobre que Mariano vai ser o padrinho de Pablo. Teresa aparece e Aurora avisa a amiga que elas precisam conversar. Teresa se faz de desentendida. Aurora ressalta que não quer chateá-la. Teresa despreocupa a amiga e reitera que não quer ser a Dinda de ninguém. Esperança vai à casa de Joana e atende o telefone. Rubens insiste para reencontrá-la e eles não param de brigar. Esperança desliga na cara do bigodudo. Joana pergunta quem era. Teresa ressalta que Mariano agiu bem ao defender Esperança e os dois reiteram que a Sonsinha precisa esquecer o amante. Teresa volta a seduzir Mariano. Aida tenta mimar Paulo, mas ele segue pobre. Rubens escuta as lamúrias de Paulo. Ele toma uma decisão e Paulo informa que pretende agarrar todas as oportunidades. Rubens então o contrata. Esperança conta para Teresa que mandou o amante pastar. Ela deseja devolver as chaves da propriedade, fazendo então com que Teresa descubra que Rubens montou um apartamento para ela. Esperança revela para Teresa que sempre se encontra com Rubens no apartamento. Teresa decide acompanhar a amiga até o local e elas saem juntas. Rubens oferece um salário para Paulo e ele fica surpreso. Aida estimula Paulo e Rubens o relembra que já é quase sogro dele. Aida fica feliz. Rubens pressiona Paulo, que aceita a proposta dele. Teresa entra no apartamento e admira o lugar. Esperança conta que ganhava dinheiro de Rubens. Teresa volta a aconselhá-la horrivelmente e sugere que ela explore o bigodudo. Enquanto isso, Rubens visita Arthur. Eles se cumprimentam. Rubens conta para Arthur que empregou Paulo. Ele informa que está fazendo o favor para Genoveva, já que não gosta desse moleque. Rubens conta que Esperança não quer mais saber dele e segue depressivo. Arthur fica surpreso e Rubens ressalta que não se divorcia de Mayra devido à fortuna dela. Arthur sugere que Rubens esqueça a Esperança, mas Rubens diz que a ama. Arthur e Rubens divergem sobre isso. O professor reitera que é obrigado a fazer uma escolha. Teresa vê as roupas e joias de Esperança e sugere que ela fique com tudo. Esperança, chorosa, vê uma foto sua com Rubens e rasga parte do retrato. Teresa a contém e revela que conhece Rubens. Heitor pede para conversar com Mariano. O diretor ressalta que ele não pode agir como um feirante no hospital. Mariano se desculpa e informa que se envolveu na confusão para resolver um assunto pessoal. Heitor dá uma suspensão em Mariano. Teresa elogia Rubens para Esperança. Elas conversam sobre a ida. Teresa percebe que Rubens mentiu sobre a filha. Mas Teresa confirma a versão dele. Esperança não sabe o que pensar. Teresa garante que Rubens odeia a esposa e faz a amante refletir. Teresa sugere que Esperança volte a seduzir Rubens. Esperança ressalta que não vai conseguir se casar com o amante. Teresa exige que Esperança lute pelo que quer. Mariano encontra os amigos e Dário tenta levantar o astral dele. Magda se mete e Mariano revela que foi suspenso. Aurora conta para Heitor que aceitou ser a madrinha de Pablo, informando que não quer problemas nem com Teresa nem com Mariano. Heitor conta da briga de Mariano para a filha. Aurora avisa ao pai que Mariano não é violento, mas Heitor ressalta que não pode acobertá-lo. Esperança se culpa pela situação de Mariano e deseja defendê-lo, mas não rola. Mariano pede segredo à Esperança e sugere que ela pense na família. Regina pede para Teresa colocar o lixo na calçada. Elas voltam a discutir. Alguns estranhos aparecem. Um careca ressalta que Armando não está pagando o aluguel e decide despejar a família de Regina da casa.
A lavadeira volta a passar mal e pede para Teresa ir buscar o pai. Teresa ameaça os cobradores. Johnny e Armando trabalham. Teresa chega na oficina e revela ao pai que eles estão prestes a serem despejados. O mecânico admite que não pagou o aluguel e Teresa o confronta, não entendendo a atitude do pai. Armando revela que está muito endividado. Johnny sente pena do colega. Teresa exige que Armando resolva essa situação. Ela olha para o cheque que ganhou de Arthur, mas decide não ajudar a família. Mariano vai à oficina e descobre que a namorada está prestes a ir para a Rua da Amargura. Pablo conversa com Marisa. Mariano avisa a zeladora que Armando vai ser despejado. Os dois ficam nervosos. Ramon dá dinheiro para Joana pela comida que ela prepara. Pablo conta o que está acontecendo para todos. Regina segue à beira de um ataque. O careca entrega um documento para Teresa. Mariano aparece e Teresa pede a ajuda dele. Paulo conta para Genoveva que conseguiu um trabalho e ela comemora. Ela provoca o filho e ele ressalta que quer se superar. Genoveva reitera que ele não tem experiência e informa que ele vai recuperar sua mesada. Genoveva deixa o filho feliz. Logo ela liga para Rubens. Genoveva informa que quer o mimado à frente dos assuntos da imobiliária. Ela percebe que o infiel segue com saudades de esperança e deixa Rubens estressado. Acompanhe agora as emoções do capítulo 22 de Teresa. Mariano tenta resolver o problema de Teresa. Os móveis são tirados da casa. O careca reitera que precisa dos pagamentos. Marisa reclama e Joana aparece. Ela abraça Regina e Teresa. Teresa segue com ódio da pobreza e Mariano tem uma ideia. Regina avisa a Armando que eles têm que ter uma conversa. Teresa salva seu notebook. Regina grita com Armando e o encurrala, ressaltando que ele sempre mima Teresa. Ele admite que não mediu os gastos. Regina fica fula da vida e ele não consegue contê-la. Regina ressalta que ele gasta o que não tem e volta a chorar. Mariano e Ramon contam o dinheiro, mas não arrecadam tudo. Mariano olha para o seu cofre e pensa em usar as economias do casório. Teresa rejeita o consolo de todos e continua cuspindo fogo. O careca continua hostilizando meio mundo. Regina salva o altar de rosa. Mariano fala para Teresa que pode quebrar o cofre. Ele autoriza que ele quebre o porquinho. Mariano entra em ação. Teresa se ajoelha e conta os centavos. Ela amaldiçoa essa vida miserável. O careca pressiona os devedores. Mariano percebe que ainda está faltando R$400. Roberto escuta. Paulo fala para Nico que quer mais drogas. O pleiba dá dinheiro para o bandido, que fica feliz. Ele mostra os comprimidos para Paulo. Teresa xinga Armando. Pablo dá R$10 para Mariano e Teresa briga com o garoto pela mixaria. Roberto aparece e dá os R$400 para Teresa. Joana fica emocionada. Os cobradores desistem de despejar os Chaves. Armando agradece a ajuda dos vizinhos. Ele e Regina ressaltam que vão devolver o dinheiro para todos. Mariano afirma que tudo foi resolvido, mas Teresa reclama que isso foi uma grande vergonha. Instantes depois, Mariano promete à noiva que eles vão juntar mais dinheiro. Regina segue mal. Armando e Mariano se preocupam. Regina evita o marido. Mariano corre atrás da sogra. Joana e os demais saem. Teresa volta a encarar o cheque. Armando tenta ganhar o perdão da filha. Teresa ressalta que Regina nunca vai se curar. Armando pede a colaboração da filha. Teresa ressalta que seu salário vai ter outros fins. E pra piorar, ela avisa que tem que ganhar uma mesada de Armando. Teresa expõe sua fúria para o pai e deseja deixar a vila. No dia seguinte, Ramon ressalta que Mariano agiu bem, mas ele fica tristonho, com o coração partido. Ramon ressalta que Teresa vai apoiá-lo e que ela vai valorizá-lo também. Mariano continua aos prantos com a suspensão. Ramon reitera que tudo tem jeito. O trabalhador se retira. Mariano percebe que não falou sobre Rubens com Ramon. Esperança demonstra seu apoio para Teresa, que conta que Armando está devendo Deus e o mundo. Esperança avisa que também pretende ampará-la. Teresa não gosta da situação. Mayra se desagrada ao saber que Rubens deu emprego para Paulo. Ele ignora a esposa e Mayra volta a detonar o genro. Ela tira a paciência de Rubens, que relembra que foi ajudado pelo sogro. Mayra recua. Rubens reitera para a esposa que eles têm que apoiar a ida. Mayra ressalta que Paulo não está apaixonado pela filha deles, deduzindo também em seguida que Rubens não tem aventuras amorosas. Esperança e Teresa voltam a conversar sobre Mayra.
Teresa avisa que ela pode ser a esposa oficial de Rubens um dia. Esperança decide continuar evitando o amante. Eva trabalha com Ramon. Rubens descobre que Ramon é pai de Mariano e fica louco de ódio. Rubens demite Ramon e o enxota de seu escritório. Teresa admira uma vitrine. Aida a chama de cafona e suburbana e as duas se estranham. Aida revela que Paulo já tem trabalho. Teresa deduz que Rubens está sustentando o playboy. Teresa dá um recado para Aida de que Paulo nunca vai deixar de amá-la. Aida tenta humilhar Teresa, que revela que Rubens tem um apartamento de solteiro, mostrando até o endereço da propriedade para rival. Aida acha que Teresa está mentindo. Teresa joga na cara da bruxa que Mayra é corna. Ela consegue tirar Aida do sério. Teresa ressalta que Paulo não para de procurá-la. Aida decide confrontar o pai. Magda visita Mariano e tenta consolá-lo. Ele ressalta que quer ser feliz. Magda reitera que um casal tem muitos gastos. Mariano fica nervoso e Magda insinua que nenhum amor suporta a pobreza. Regina vai à oficina e exige que Armando não volte a se meter em confusão. Ele segue mentindo para a esposa e promete que vai mudar. Johnny perturba Armando, que revela para o Nanico que está dando muito dinheiro para Gema. Aurora visita Teresa e comenta que lamenta o ocorrido. Teresa diz que Marisa é uma fofoqueira. Pablo defende a mãe. Aurora pensa em dar dinheiro para a amiga, mas ela não aceita. Pablo apressa a Aurora. Teresa segue debochando do garoto e faz caras e bocas. Pablo explora a Aurora e ela decide presenteá-lo. Aida procura Rubens e ressalta que sabe que ele tem um apartamento para as Amásias. Mayra escuta e Rubens não consegue se defender. Mayra também exige uma explicação. Regina grita com Teresa e culpa a filha pelos problemas de Armando. Teresa rebate tudo e avisa a Regina que passa muita necessidade. Teresa quer ser sustentada pelos pais e ressalta que Regina não deixa de ser medíocre. Teresa reitera que sente pena da mãe e a faz chorar. Rubens banca o desentendido diante das escandalosas e pede socorro para Eva. Rubens inventa que comprou o apartamento para Aida. Eva confirma e Aida fica desconcertada. Mayra não acredita nessa historinha e exige que o marido a leve ao apartamento. Aurora pede para Regina cuidar da saúde. Regina ressalta que sempre é atendida por Mariano. Aurora mima um pouco Regina e elas se elogiam. Roberto exalta as virtudes de Joana. Ela conta que sempre gostou de cozinhar. Roberto sugere que Joana abra um negócio. Ela não gosta da ideia. Rubens, Mayra e Aida chegam no apartamento. Ele não consegue abrir a porta, mas eles acabam entrando. Mayra e Aida percorrem o local vasculhando tudo. Rubens segue com a lorota em pé e entra no quarto. Mayra e Aida não encontram nada de importante. Rubens percebe que sua foto com Esperança está jogada no chão e pisa no retrato. Mayra estranha o que o marido acabou de fazer e volta a confrontá-lo. Mayra tenta pegar a foto e Rubens consegue enganá-la. Ele cita Genoveva. Rubens exige que Mayra não duvide dele, mas ela segue desconfiada. Aida pressiona o pai. Rubens ressalta para a filha que não pode agradá-la em tudo. Aida pede as chaves do apartamento e ele dá. Ele segue ressaltando que contou com a ajuda de Genoveva. Ramon conta para Mariano que foi demitido por Rubens e ele fica fulo da vida. Mariano revela que Rubens estava incomodando uma enfermeira. Ramon não entende nada. Mariano se desculpa com o pai. Eva conversa com Rubens e ele ressalta que ela é muito discreta. Rubens elogia Eva e se insinua para ela. Ele decide aumentar o salário da Mona. Eva entrega as novas chaves do apartamento para Rubens. Aida questiona Mayra. Mayra confronta a filha sobre a hipotética traição. Aida conta que foi confundida por Teresa. A corna fica chorosa e afirma que não vive sem o marido. Aida ressalta que os pais não podem se separar e avisa que vai dar um chega pra lá em Teresa. Enquanto isso, Teresa procura Esperança, que conta pra amiga que tirou tudo do apartamento. Esperança reitera que não quer mais saber de Rubens. Ela planeja vender as suas roupas e joias. Teresa fica encantada com os pertences da colega.
Esperança dá joias para Teresa, desejando que ela venda tudo e ajude Armando. A Ida liga para Teresa e detona a descarada, jurando ela de morte. Teresa fica assustada. Magda ajuda Mariano e eles conversam sobre os pacientes. Mariano conta que Teresa ainda não sabe sobre a suspensão. Teresa aparece e Magda sai. Mariano chama a atenção de Teresa, que sente ciúmes de Magda. Mariano revela que foi suspenso por ter brigado com Rubens. Teresa insinua que o namorado agiu mal e sugere que ele não se meta nos problemas dos outros, obrigando ele a resolver logo essa situação. Hernan conversa com Dário e Esperança surge. Esperança conta que foi defendida por Mariano e desabafa com Hernan. Mariano acredita que vai voltar para o hospital em breve. Ele conta que Ramon foi despedido por Rubens. Mariano lamenta a situação e Teresa segue estressada. Mariano revela que vai abrir um posto de saúde no bairro e Teresa não gosta da notícia. Ela entrega a lista de convidados para a formatura de Mariano. Mariano ressalta que só liga para o seu diploma. Teresa exige que ele impressione seus superiores. Rubens corre atrás de Esperança e se declara para a amante. Ela volta a evitar o Chatonildo. Rubens conta que pretende vender o apartamento. Teresa planeja usar as joias. Armando procura a filha e Teresa volta a avisá-lo que não vai dar dinheiro para ele. Ela e Armando batem boca. Teresa exige que o velhinho procure um emprego melhor. Com a permissão de Aurora, Pablo resolve brincar. Mariano conversa com ela e os dois elogiam o fedelho. Aurora percebe que Mariano está chateado. Ele conta que está prestes a se formar, ressaltando que ou finge ser o que não é e tenta ganhar o apoio dos superiores, ou escuta o coração e passa a ter uma carreira humilde. Aurora sugere que Mariano mantenha sua essência. 15 dias depois, Teresa ressalta que chegou o dia da formatura do amado. Joana fica feliz. Teresa reitera que Mariano foi o melhor da turma e planeja o futuro dele. Joana admira o vestido da afilhada. Teresa ressalta que precisa estar impecável para impressionar os ricaços. Ela teme que Mariano descubra que Heitor é pai de Aurora. Joana sugere que Teresa não tenha segredos com o amado. As duas se abraçam. Mariano deixa Rubens emocionado. Os dois se abraçam também. Mariano ressalta que triunfou graças ao pai. Eles trocam declarações. Ramon sente saudades da esposa. Mariano o consola. Regina conta para Teresa que Armando não vai para a formatura de Mariano. Teresa rejeita o visual da mãe e sugere que ela fique em casa. A lavadeira decide ir prestigiar Mariano sim. Regina pede para Teresa apoiá-lo. Teresa ressalta que Mariano vai ser milionário um dia e Regina planeja o casamento dos pombinhos. Teresa segue animada. Regina deseja colocar flores no vestido e a chata exige que a mãe pare de ser cafona. Ela teme que Regina a envergonhe e a deixa magoada. Regina fica desolada e Teresa reitera que ela é muito dramática. Joana ajusta o vestido de uma cliente. A fulana flerta com Roberto e Joana se incomoda. A Cicrana acredita que a costureira é casada com Roberto, mas Joana nega, então ela dá sinal verde para seduzir Roberto. Joana espeta a Beltrana, que pede a ajuda de Roberto. Joana segue abismada. A costureira insulta Roberto e ele a apressa. Teresa e Regina descem do táxi. A descarada vê um restaurante chique. Regina verifica o endereço e conta para Teresa que a festa vai ser em um barzinho. Teresa quase tem um AVC de ódio. Regina carrega Teresa e elas entram no muquifo. Teresa segura o choro e Mariano logo discursa. Todos aplaudem Teresa. Regina abraça Mariano e ele tenta mimar Teresa, ressaltando que se superou graças a ela. Todos ovacionam Teresa. Mariano ressalta que venera a namorada. Teresa conhece alguns funcionários do hospital. Pablo brinca com Mariano. Marisa, Esperança e Regina felicitam a Mariano. Os pobres começam a cantar. Teresa chora e sai. Mariano a persegue e Teresa o humilha, ressaltando que ele não a escutou e que ele vai ser para sempre um medíocre. Mariano se ofende e Teresa ressalta que ele jamais vai chegar em lugar algum. Ele tenta calá-la e conta que quer brindar com os colegas, simples.
Eles brigam feio e Teresa insinua que ele só gosta da pobreza da ralé. Ele ressalta que valoriza os pobres sim. Teresa não dá caso a Mariano e insinua que ele é a vergonha de outros médicos. Mariano perde a paciência com Teresa e ela sugere que ele siga com a gentalha. Regina desconhece a filha e elas se estranham. Roberto admira Joana e dá uma flor para ela. Roberto ressalta que Joana é sua dama de companhia. Teresa reitera para Regina que Mariano a fez de trouxa. Ela tenta obrigar a mãe a ir embora com ela. Regina avisa a Teresa que apoia seu genro. Teresa exige que a mãe a obedeça e elas gritam muito. Regina informa que não vai perdoá-la caso ela vá embora. Teresa avisa que não precisa do perdão dela e leva um tabefe bem dado na cara. Teresa jura vingança à mãe e parte num táxi. Mariano tenta auxiliar Regina, que ressalta que sente medo da filha. Hernan aparece e é mais um a abraçar Mariano, que tenta esconder a tristeza. Regina conhece Hernan e tenta animar Mariano, mas no fundo segue preocupada com Teresa. Ramon pergunta o que foi e Regina disfarça. Dário e a namorada chegam. Joana e Roberto também aparecem. A costureira percebe que Teresa não está lá. Regina conta tudo para a comadre e Roberto debocha da situação. Arthur sugere que Luísa tenha mais autoconfiança. Fernando liga para o amigo e informa que está no país. Os dois marcam um encontro. Arthur fofoca com Luísa e tece elogios para Fernando. Arthur sugere que Luísa mostre seu projeto para o filho de Oriana. Johnny e Armando trabalham. Os dois lamentam não poderem prestigiar a formatura de Mariano. Armando acredita que Teresa está apoiando o namorado. Teresa chega na mansão e fica ensopada devido à chuva. Arthur a vê e desce do carro para ajudá-la. Teresa avisa que não está nada bem e Arthur a abraça. Então surge um clima. Arthur leva Teresa para dentro da mansão e ela quase cai. Arthur percebe que Teresa está desesperada. Luísa aparece e Arthur põe Teresa no colo. Magda e Dário confrontam Mariano. Ele enrola os amigos. Esperança e Marisa tecem elogios para Hernan. Mariano segue desolado e Roberto propõe um brinde ao amigo. Mariano avisa que precisa de voluntários em seu posto. Dário e Magda ajudam ele. Joana percebe que ela gosta de Mariano. Regina ressalta que Teresa precisa cuidar do namorado, mas Joana insinua que a festa é mesmo de baixo orçamento, acabando por receber um lacre. Aurora aparece e cumprimenta Mariano. Pablo segue feliz. Aurora percebe que Teresa sumiu. Mariano atualiza a amiga das novidades. Luísa questiona Teresa, que mente para ela. Teresa revela que foi agredida por Regina. Ela cita Mariano e inventa que Regina quer obrigá-la a ficar com ele. Acompanhe agora as emoções do capítulo 23 de Teresa. Aurora liga para Teresa, que avisa a amiga que não vai voltar para a celebração porque tá morrendo de ódio de Mariano. Aurora avisa que Mariano tá arrasado, mas Teresa tá nem aí. Aurora tenta convencê-la a voltar para a festa, mas não dá. Enquanto isso, Teresa rodopia pelo quarto da mansão e exige que Aurora fique de olho em seu homem. Aurora cola em Magda. Arthur volta a ligar para Fernando. Luísa revela para o irmão que Teresa foi espancada por Regina. Arthur fica passado em Cristo e Luísa conta que Mariano é o responsável por isso. Teresa vai à oficina e conta para Armando que foi humilhada por Regina. Ela tenta colocar o pai contra a mãe e reitera que não consegue ter uma boa relação com Regina. Ela ressalta que a mãe não a ama e que só Armando a entende. Magda chama Mariano para dançar. A Aurora fica incomodada. Heitor aparece. A Aurora avisa ao pai que precisa sair e deixa Heitor com a pulga atrás da orelha. Mariano dança com Magda e Joana se aflige. Regina ressalta que confia em Mariano. Joana avisa que Magda é uma oferecida. Heitor parabeniza Mariano. Logo ele vê Joana. Heitor dá uma boa notícia para Mariano, que conta para todos que finalmente conseguiu a verba para seu projeto. Aurora conta para Teresa que Magda tentou seduzir Mariano. Teresa conta que Mariano não pretende progredir na vida. Aurora percebe que a amiga ainda está fora da caixinha.
Teresa ressalta que foi uma anta e conta que pretende terminar com o Mariano. Hernan e Esperança surgem no hospital. Ela relembra que o pediatra sempre conheceu seu segredo. Hernan afirma que não pretende julgar Esperança e rejeita a ajuda dela. Regina pede para conversar com Teresa. Teresa pega uma mala e avisa a Regina que vai sair de casa para morar na casa de Arthur. Regina quase infarta, claro. Regina confronta Teresa, que avisa que vai ter o que sempre quis. As duas brigam feio e disputam a mala. Teresa reitera que não suporta a mãe. Aida encontra Paulo e ele a parabeniza pelo aniversário. Aida o beija e ele avisa que ainda vai agradá-la. Os dois namoram. Aida deseja se casar com ele. Ela o pressiona e ele relembra que não tem dinheiro, mas a chata o despreocupa. Aida percebe que Paulo está muito nervoso. Ele disfarça. Regina vai à oficina e Porfírio a conhece. Regina pede socorro a Armando. Porfírio não deixa que Armando saia. Johnny observa a cena. Mariano vai à casa de Teresa e se declara para ela, mas avisa que não é movido pela ambição. Teresa insinua que só perdeu tempo com Mariano. Mariano perde a paciência, grita com Teresa e termina o namoro com ela. Ela avisa que eles jamais vão reatar. Mariano informa que não vai deixar seus princípios de lado e sugere que a ambiciosa faça o que bem quiser. Ela volta a chamá-lo de fracassado. Mariano agarra e beija Teresa. Após o amasso, ele informa que o beijo foi de despedida, ressaltando que ela nunca mais vai voltar a encontrar o amor verdadeiro. Armando comunica a Porfírio que a família é sua prioridade. Porfírio recua e acaba autorizando a saída dele. Johnny o apoia. Porfírio insulta o Nanico. Teresa tenta se desvencilhar de Mariano, ressaltando que não está disposta a esperar milênios para ter dinheiro. Teresa avisa que tem que aproveitar sua juventude. Ele a desestimula e eles não chegam a um acordo. Teresa avisa que Mariano é um Zé Ninguém. Ele se retira e ela chora. Aurora conversa com Heitor e descobre que o projeto de Mariano já tem patrocínio. Aurora conta para o pai que Teresa brigou com o namorado, mas acha que os dois vão reatar. Teresa pensa em Rosa. Armando e Regina reaparecem. Teresa avisa ao pai que não vai aceitar as humilhações da mãe porque não pertence à pobreza. Mariano surge em casa, se senta e sofre. Regina sugere que Teresa aceite sua realidade. Teresa avisa que só quer progredir. Regina insinua que a filha está disposta a tudo para passar por cima de seus semelhantes. Armando se mete. Teresa reitera que tem que ir embora, já que Regina a desrespeita. Armando descobre que Teresa quer morar com o professor. Ele acaba falando demais e Regina confronta os dois. Ela pensa que a filha está se vendendo e Teresa rebate as acusações, lembrando que já é maior de idade. Regina exige uma explicação de Armando. Ele revela que Arthur está apaixonado por Teresa. Regina percebe que sempre esteve certa. Roberto critica Teresa para Joana, que a defende. Roberto relembra que Mariano pagou as dívidas de Armando. Joana reitera que apoia a afilhada. Os dois flertam. Roberto volta a ressaltar que Teresa agiu mal. Joana enxota o pretendente de sua casa e o empurra. Armando tenta acalmar Regina. Regina ressalta que Arthur fez a cabeça da funcionária. Regina continua fora de si. Armando vai ao quarto da filha e avisa que apoia Regina. Teresa garante ao pai que não vai se entregar para Arthur. Eles discutem por Mariano. Teresa avisa que precisa refletir. Armando a desconhece. Teresa insinua que o professor pode colocar o mundo aos seus pés. Armando dá conselhos para a filha, mas ela avisa que não liga para a opinião alheia. Armando não consegue comovê-la, e então os dois se abraçam. Mariano desabafa com Roberto e conta que está vivendo o pior dia de sua vida. Mariano revela que sua briga com Teresa foi definitiva. Ramon escuta. Mariano ressalta que nunca vai estar à altura de Teresa. Roberto não consegue ajudá-lo, e Mariano percebe que estava cego de amor. Ele conta também que Teresa é insaciável. Ramon aparece e avisa ao filho que sempre vai estar ali para apoiá-lo, afirmando que o amor verdadeiro ainda vai aparecer. Mariano diz que ama apenas Teresa. Ramon abraça o filho. Roberto se emociona. Luísa conta para Arthur que já arrumou o quarto.
Eles desejam que Teresa fique muito agradável lá. Luísa insinua que o irmão vai poder se aproximar mais de Teresa. Arthur pretende conversar com os pais dela. Luísa contém o irmão, mas ele segue disposto a confrontar Regina. Luísa reitera que Mariano é o principal causador de desgraças de Teresa. Enquanto isso, Mariano decide parar de chorar e faz planos para o posto de saúde. Roberto sugere que Ramon durma em sua casa. Luísa liga para Teresa, que continua na fossa. Teresa tira o CD do aparelho de som, olha para o urso e joga o brinquedo no lixo. Regina descobre que a filha segue disposta a partir e culpa Armando. Regina informa que ele está sendo usado pela filha. O mecânico reitera que Teresa pode se apaixonar pelo professor. Regina segue surtando. Teresa escuta os gritos da mãe e conta para os pais que o motorista de Arthur está na vila. Teresa se declara para Armando, é fria com Regina e logo carrega suas malas. Regina chora e Armando também. Nico se oferece para ajudá-la. Eles se provocam. Nico avisa que já colocou o plano em ação. Os dois tramam contra Paulo. Teresa informa que despreza todos os moradores da vila e ele debocha. Nico insinua que Paulo pode morrer, mas ela não dá a mínima. Rubens conversa com a filha, que explora o pai, e pede para aumentar o salário de Paulo. Rubens não gosta da ideia. Aida tenta obrigar o pai a realizar suas vontades. Regina chora sem parar e avisa que Armando colocou a filha à venda. Regina deseja falar com Mariano. Armando impede e Regina volta a passar mal. Ela cai no meio da casa. Armando se desespera e sai para procurar ajuda. Teresa chega na mansão e é bem recebida por Arthur e Luísa. Ela banca a vítima e agradece a hospitalidade do professor. Teresa reitera que foi muito humilhada. Luísa volta a ajudá-la e Teresa elogia Arthur. Eles começam a flertar. Luísa impede Teresa de procurar outra casa para morar. Arthur acaricia a funcionária. Mariano fecha as luzes e escuta os gritos de Armando. Teresa conhece seu novo quarto. Luísa segue avisando que a amiga merece tudo de bom. Ela percebe que esqueceu o celular na vila. Teresa admira algumas rosas e fala para Luísa que a vê como uma irmã. As duas se abraçam. Teresa faz um pacto com Luísa. Mariano examina Regina. Ele pede para Armando ligar para o hospital. Regina não reage. Esperança vê Armando na clínica e descobre o que aconteceu. Ela deseja ajudar Regina. Mariano conta que a lavadeira teve uma trombose pulmonar. Armando teme que a esposa morra. Mariano e Esperança fazem de tudo para acalmá-lo. Arthur procura Teresa e a chama para jantar. Ela avisa que está sem fome, inventando que está sofrendo muito com a ausência dos pais. Arthur sente pena de Teresa e ela confessa que nunca se deu bem com Regina. Ele oferece seu ombro amigo para a pretendente, que sorri. Armando se declara para a esposa e avisa que não vive sem ela. Armando exige que Regina lute pela vida. Arthur entrega um lenço para Teresa. Ela exige que ele não confronte a mãe. Teresa consegue enganá-lo e ressalta que o professor sempre a apoiou. Ela se insinua. Mariano conta que Regina está fraca. Armando avisa que não conseguiu falar com Teresa. Mariano descobre que Teresa saiu de casa. Armando revela que Teresa já está morando na casa de Arthur. Lena leva o jantar para Teresa, que dá ordens para a empregada. Lena estranha e Teresa age como se fosse a patroa. Ela pega o seu livro e vê a sua foto com Mariano, pensando em rasgar, mas volta atrás. Teresa guarda o livro e come. Mariano perde a paciência com Armando. Esperança conta que Joana já está a caminho do hospital. Fernando beija uma loira. Arthur aparece e reencontra o amigo. O bonitão conta que está rodeado de famosas. Fernando e Arthur debatem sobre a vida. O professor conta que conheceu o amor verdadeiro, revelando que está apaixonado por Teresa. Fernando sugere que o amigo exponha seus sentimentos para a funcionária. Mariano chega na mansão. Luísa sugere que Teresa descanse. A campainha toca. Luísa vê Mariano e Teresa também. Ela avisa que está sendo perseguida pelo ex. Teresa carrega Luísa. Mariano grita e Teresa decide não confrontá-lo. Luísa pensa em ligar para a polícia, mas Teresa impede. Mariano não para de gritar e Teresa se desespera. Mariano decide ir embora.
Luísa percebe que a amiga ficou esquisita. Teresa esculhamba Mariano. Fernando convida Arthur para jogar golfe. Fernando planeja ficar na capital e supõe que Arthur vai se casar com Teresa. Ele pergunta por Luísa. Arthur sugere que Fernando se aproxime dela. Luísa conta para Teresa que o professor pode dar um chega para lá em Mariano. Teresa descobre que Arthur está com Fernando. Luísa confessa que quer reencontrar Fernando. Teresa estimula a amiga. Roberto tenta animar Armando e Joana. Joana conta que Luísa vai cuidar de Teresa. Mariano reaparece e conta que não conseguiu falar com Teresa. Roberto culpa Teresa pelo estado de Regina. No dia seguinte, Teresa acorda e rodopia em sua cama macia. Aurora dorme e logo acorda com o telefone tocando. Mariano pede para Aurora ajudá-lo. Arthur conta para Luísa que Teresa precisa se sentir em casa. Teresa aparece e Arthur elogia Fernando para as duas. Luísa deseja ir para a praia. Arthur chama Teresa para ir ao litoral. Regina acorda e fala com Mariano, bem aérea. Ela pede para Mariano salvar Teresa. Mariano promete que vai tentar cuidar da amada. Regina ressalta que Teresa precisa de ajuda, porque a filha está trilhando um caminho sem volta. Mariano tenta acalmar Regina, que está muito nervosa. Ele garante que Teresa vai mudar de ideia, mas ela continua em surto. Mariano acaricia Regina, que decide se recuperar exclusivamente para salvar Teresa. Teresa gosta da ideia de ir para a praia, mas Arthur a lembra que eles têm que trabalhar. Os dois conversam sobre negócios. Joana dorme. Armando a acorda. Roberto mima Joana e ele tenta impressioná-la. Roberto deseja que Mariano e Teresa se reconciliem. Ele faz uma proposta para Joana, mas ela o evita. Roberto a abraça. Arthur ressalta que vai jogar golfe com Fernando. Teresa decide procurar alguns contratos. Arthur a desestimula. Luísa se mete. Teresa acha que Arthur não confia nela e ele dá para trás. Arthur entrega as chaves da mansão para Teresa. Luísa sorri. Porfírio vê Johnny. O resmungão descobre que Armando não está na oficina. Johnny fala para Porfírio que pode consertar os carros sozinhos. Porfírio decide demitir Armando. Johnny fica indignado. Luísa convida Teresa para fazer compras. Elas se despedem. Teresa volta a dar ordens para Lena como se fosse a patroa e ressalta que a comida dela é muito gordurosa. Teresa é grossa com Lena. Aurora aparece e surpreende Teresa, revelando que Regina está internada. Joana conversa com Mariano e ele conta que precisa descansar. Joana se preocupa com os gastos do hospital. Mariano pensa em vender seu táxi. Joana percebe que Mariano é capaz de tudo por Teresa e tenta aconselhá-lo. Teresa chora. A Aurora conta tudo o que aconteceu e que Regina foi socorrida por Mariano. Teresa teme que a mãe morra e ressalta que pretende viajar. Teresa decide visitar Regina. Aurora a estimula a fazer isso. Fernando e Arthur conversam. O professor conta que quer levar uma vida tranquila. Arthur conta que confia cegamente em Teresa. Fernando fica surpreso e deseja conhecer essa tal de Teresa. Aurora questiona a amiga, que conta que está na mansão por Luísa. Teresa revela que foi espancada por Regina. Aurora sugere que Teresa se reconcilie com a mãe. Paulo conta para Rubens que quer se casar com Aida e Rubens decide ajudá-lo, dobrando assim o seu salário. Rubens exige que Paulo marque logo a data do casamento. O infiel reitera para o genro que Aida tem que ser feliz e o ameaça. Mariano vai à oficina e aborda Johnny, que lhe conta que Armando está a um pé de perder o emprego. Acompanhe agora as emoções do capítulo 24 de Teresa. Magda cuida de Regina. A lavadeira ressalta que já conhece a moça. Magda se coloca às ordens de Regina. As duas elogiam Mariano. Regina lamenta por Teresa desprezá-lo. Em seguida, Teresa chega no hospital e Roberto a afronta. Joana defende Teresa, que fica com ódio de ser confrontada por esse pobretão. Roberto a culpa pelo ocorrido. Teresa vê Mariano e o abraça. Paulo e Aida surgem em um restaurante. Ele bebe muito e ela estranha. Paulo se prepara para falar e a perversa se anima. Paulo pede Aida em casamento e ela o agarra.
Paulo conta que ainda não comprou a aliança e entrega um anel vagabundo para a noiva. Mariano reitera para Teresa que o estado de Regina é delicado e conta que ela não pode trabalhar. Mariano sugere que Teresa fale com Regina. Ela ressalta que não causou esse ataque da mãe. Mariano tenta tirar informações de Teresa, mas ela volta a desprezá-lo. Esperança deixa Teresa entrar no quarto. Aurora e Armando rezam. Teresa reencontra Regina e se declara para a mãe. Regina deseja que Teresa volte para a vila e ressalta que ama a filha. Regina exige que Teresa a obedeça. Teresa insinua que a mãe está se aproveitando de seu estado e esclarece que não vai voltar para aquele muquifo. Mayra agrada a Rubens. Aida aparece, grita, abraça os pais e conta que decidiu se casar com Paulo. Mayra e Rubens comemoram. Aida agradece a ajuda do pai e não para de gritar. Regina desconhece Teresa, que exige que a mãe a entenda logo. Magda as escuta. Teresa afirma que pode ser feliz com Arthur e Magda segue atenta. Teresa ressalta que não quer passar fome. Regina conta para a filha que é feliz com Armando na pobreza mesmo. Teresa reitera que é capaz de tudo para deixar a miséria. Magda fica passada em Cristo. Paulo procura Nico e deseja comprar mais drogas, mas percebe que não tem muito dinheiro. Nico derruba Paulo. Mariano conta para Teresa que Regina vai continuar no hospital. Ela agradece a ajuda do Moreno. Os dois se alfinetam. Mariano volta a expor seu amor para Teresa, mas ele percebe que ela pode cair nas garras de Arthur. Teresa elogia Arthur para Mariano, ressaltando que Arthur a ama e que ele é o candidato perfeito para ela, deixando Mariano na lama e humilhadíssimo. Ele avisa que ela não vale um centavo. Teresa avisa que Mariano não quer vencer na vida. Ele tenta se defender, mas ela afirma que não pretende viver de amor. Ela reitera que vai ter tudo o que sempre quis. Mariano insinua que Teresa não gosta de Arthur, mas ela avisa que logo mais vai para a praia com o chefe. Se isso não é gostar, eles choram. Magda fofoca com Dário e fica incomodada. Dário percebe que Magda gosta de Mariano. Ela confirma e desabafa, desejando abrir os olhos sobre aquela vagabunda. Mariano chacoalha Teresa e ela exige que ele não se meta em sua vida. Ele insinua que ela não se preocupa com Regina. Ela avisa que perdeu tempo ao lado de Mariano. Ele assegura e garante que os dois podem lutar juntos. Teresa insinua que ele só pode construir castelos de areia e deseja pedir grana para Arthur. Mariano não permite. Armando aparece e Mariano se retira. Teresa conta para o pai que está sendo perseguida por Mariano e informa que não vai se reconciliar com Regina. Joana agarra Teresa e pede para que Armando vá para a vila. Armando deseja que Teresa volte para casa. Magda encontra Mariano. Ele não desabafa com a amiga. Magda tenta tirar a venda dos olhos dele, mas se contém. Ele não segue os conselhos dela. Mariano fala com Lídia e os dois conversam sobre os gastos de Regina. Mariano vê a conta do hospital. Arthur descobre que Regina está internada e decide ajudar Teresa. Joana e a afilhada conversam a sós. Teresa conta que não suporta o conformismo de todo mundo. Ela reitera que Joana nunca falhou com ela. Agora a fofoca é sobre Mariano. Teresa ressalta que ele só quer ajudar os mortos de fome e conta que está à vontade na mansão agora. Teresa revela que vai para a praia. Joana sugere que a afilhada não deixe Regina sozinha. Teresa decide pedir favor para Arthur. Joana revela que Mariano pretende vender o táxi para pagar os gastos de Regina. Hernan e Mariano conversam sobre o posto de saúde. Mariano descobre que Aurora quer trabalhar no projeto. Ele conta para Hernan que vai vender tudo para pagar os gastos de Regina. Armando chega na oficina e confronta Johnny. Porfírio demite Armando. Arthur e Luísa chegam ao hospital. Luísa conta para o irmão que Mariano foi à mansão e fez um escândalo. Arthur fica impaciente. Porfírio ressalta que Armando é um preguiçoso. Ele tenta ganhar outra oportunidade, mas não rola. Armando desabafa com Johnny. Arthur deseja cuidar da sogrinha e aborda Mariano. Arthur descobre que Mariano é médico e eles brigam feio. Luísa tenta acalmar os ânimos. Arthur conta para Mariano que Teresa não o ama.
Teresa e Joana aparecem. Luísa controla Arthur e Joana desconhece Mariano naquele estado. Arthur e Teresa conversam sobre Mariano. Ela ressalta que não quer abusar da confiança do professor e se faz de vítima. Luísa e Arthur ficam comovidos e decidem ajudá-la. Teresa insinua que Regina está com um pé na cova. Rubens chega na vila e encontra a Esperança. Ele avisa para a Amásia que já começou os trâmites do divórcio, mas Esperança não acredita. O bigodudo conta que Aida vai se casar. Rubens dá um novo telefone para a Esperança. Ela avisa que não confia mais nele. Armando pede dinheiro para Gema, mas ela avisa que não vai ajudá-lo. Na verdade, ela planeja ficar até com os móveis dele. Gema dá um prazo de 24 horas para Armando quitar suas dívidas. Esperança conta para Teresa que Rubens está se divorciando e mostra o documento para a amiga. Teresa conta que Rubens não mentiu e Esperança fica feliz. Teresa sugere que Esperança apoie o amante. Teresa decide magoar Aida por este ponto. Luísa sugere que Arthur pague a conta do hospital. Ele a obedece. Luísa exige que Mariano respeite a decisão de Teresa, mas ele segue inflexível. Luísa dá um chega pra lá no intrometido. Ele ressalta que fez uma promessa para Regina. Luísa afirma que Teresa precisa de paz, ressaltando que ela nunca o amou. Arthur descobre que a conta de Regina já está saldada. Ele deduz que Mariano pagou os gastos. Enquanto isso, Mariano e Hernan voltam a conversar sobre a conta. Mariano ressalta que sabe quem ajudou Regina. Aurora revela para Teresa que Heitor já quitou a dívida de Regina. A descarada fica aliviada. Aurora dá tchau para Teresa. O professor conta suas suspeitas para Teresa e ela revela que Heitor é o diretor do hospital. Ele gosta da notícia. Teresa inventa que nunca teve uma relação séria com o Mariano. Ela se insinua para o professor. Rubens chega na clínica e conta que está com saudades de Esperança. Rubens a chama para sair e lhe dá um beijo. Pedro vê a cena. Pedro confronta a Esperança e ela tenta acalmá-lo. Pedro ressalta que Rubens é um velho. Esperança intervém e conta que está namorando com Rubens. Rubens confirma essa versão. Esperança ressalta que venera Rubens. Mariano desabafa com Hernan, lamentando por não ter quitado os gastos de Regina. Armando conversa com a esposa. Regina deseja voltar logo para casa. Os dois trocam juras de amor. Regina acha que Porfírio deu folga para Armando. Ele disfarça. Regina deseja mimar o marido. Teresa e Arthur voltam para a mansão. Eles flertam. Teresa afirma que adora a companhia de Arthur. Ele se insinua e ela se despede. Arthur suspira. Teresa desfruta a situação. Pedro cita as virtudes de Esperança para Rubens. Ele recua e se retira. Pedro segue brigando com Esperança. Marisa aparece e Pedro conta tudo para a esposa. Esperança deixa a mãe alarmada. Pedro deduz que Rubens tem filhos. Esperança confirma e Pedro exige uma explicação dela. Aurora tenta animar Armando. Ele conta que é um covarde e está desempregado. Mariano descobre que Aurora agilizou o pagamento da conta de Regina. Marisa defende Esperança, que inventa que Rubens é divorciado. Hernan aparece e acalma os ânimos. Teresa surge sexy, planejando seduzir Arthur. Os dois se encontram e ele não para de olhar para o corpo dela. Mariano sugere que Armando não abra o jogo com Regina. Pedro conversa com Armando. Aurora conta para Mariano que gostaria de ter uma mãe como Regina. Ele conta que detesta Arthur. Aurora informa que Teresa é uma moça decente, mas ele não acredita. Mariano pede para Aurora aconselhar Teresa. Teresa inventa que quer pegar um livro. Arthur segue desconcertado. Teresa afirma que confia no professor, ressaltando que o venera. Arthur continua com tesão. Teresa derruba o livro. Arthur quase a beija, mas se contém e se retira. Teresa continua feliz com seu plano em ação. No dia seguinte, Genoveva ressalta que Paulo está um caco. Ele deseja continuar dormindo. Genoveva relembra que ele já tem um emprego. Paulo conta para a mãe que vai se casar com Aida e ela celebra. Os dois desejam comprar uma aliança. Genoveva decide dar grana para o filho. Teresa e Esperança fofocam sobre Rubens. A Sonsa conta que Pedro a assustou no dia anterior. Teresa reitera que Rubens é capaz de tudo por ela.
Depois, Teresa percebe que Arthur falsificou a assinatura de Mayra. Arthur volta a abordar Teresa. Mariano arruma a casa e Joana o procura. Roberto volta a culpar Teresa pela situação de Regina e Ramon fica surpreso. Joana tenta calar Roberto. Mariano sugere que os vizinhos não briguem por Teresa. Joana dá um basta em Roberto e ele não consegue agradá-la. Arthur deixa que Teresa analise os contratos de Fernando. Ela deseja conhecer o bonitão. Arthur conta que eles podem ser sócios. Mariano e Aurora divulgam o posto de saúde. Ela pede um favor para Vitor. Esperança conta para Mariano que reatou com Rubens. Ele não gosta da notícia. Aurora segue trabalhando. Esperança se despede de todos. Aurora ressalta que a primeira reunião foi um sucesso. Mariano sente saudades de Teresa e Aurora tenta consolá-lo, achando que Teresa vai voltar para a vila. Aurora promete que vai interceder por ele. Teresa e Arthur fazem planos para o futuro. Luísa surge e Teresa atualiza a Best das novidades. Luísa percebe que Teresa está preocupada com Regina e ela confirma. Arthur informa que a viagem foi cancelada. Marisa sugere que Esperança fique com alguém da idade dela. Esperança ressalta que não gosta de jovens. Marisa exige que Esperança pense em seu futuro, mas ela rejeita os conselhos da mãe. Marisa recorda que foi traída pelo pai biológico de Esperança. A Sonsa consola a mãe, que a apoia. Ela deseja conhecer o bigodudo. Teresa sugere que Arthur não adie seus planos por ela. Ele conta que já falou com o Fernando. Luísa segue ansiosa pelo resultado do concurso. Ela é estimulada por Teresa e Arthur. Genoveva visita Rubens e os dois seguem felizes com o noivado de Aida e Paulo. Os dois planejam expandir as fortunas. Genoveva relembra que Mayra é a verdadeira dona dos postos de gasolina. Rubens deseja explorar a esposa e agrada Genoveva. Rubens inventa para Dondoca que não tem mais nada com Esperança. Aurora defende Mariano diante de Teresa. Teresa conta que não vai mais viajar com Arthur e sugere que Aurora fique com Mariano. Pedro segue confuso e Marisa avisa ao marido que não vai se meter na vida da filha. Os dois são escutados pelo filho. Aurora fica quieta e rebate as acusações de Teresa. Teresa decide esquecer Mariano. Aurora a desestimula a fazer isso. Teresa avisa a amiga que vai se superar porque não suporta a pobreza. Aurora percebe que Teresa está renunciando ao amor. Teresa volta a detonar Mariano e avisa que não pretende se afastar de Arthur. Aurora fica passada em Cristo e Teresa reitera que não suporta os ciúmes de Mariano. Aurora sugere que a amiga abra o jogo com Arthur. Teresa não muda de ideia. Aurora elogia Mariano e deixa Teresa com ciúmes. Mariano conta que Regina está melhorando. Ela segue inquieta. Regina percebe que Teresa não deu bola para Mariano. Ele tenta enganá-la. Regina fala para Mariano que Teresa o ama. Ele decide voltar a procurá-la. Regina reitera que Teresa tem que ser protegida de si mesma. Esperança e Rubens transam. Em seguida, ela ressalta que não pode contar tudo para os pais. Eles seguem no maior amasso. Rubens informa que Mayra pode fazer um escândalo, mas ela não liga e o convida para jantar em sua casa. Rubens fica apavorado e teme encontrar Mariano. Esperança garante que Mariano vai ficar calado. Rubens relembra que Ramon também sabe da verdade. Ele volta a agarrar a amante. Mariano pede para Teresa falar com Regina e informa que ela segue debilitada. Aurora conta para Mariano que Teresa não vai mais para a praia. Ele ressalta que ela precisa se afastar de Arthur. Aurora deduz que Mariano vai reconquistar Teresa. Ele segue depressivo e ela sugere que ele lute pelo que quer. Teresa avisa a Regina que não quer vê-la doente e planeja ajudar os pais. Regina quer voltar ao trabalho, mas Teresa impede, desejando tirar os pais da vila o mais rápido possível. Regina não aceita a ajuda de Teresa e teme morrer. Teresa fica triste e sugere que a mãe pare de falar. Regina pede perdão para a filha por causa do tapa, ressaltando que ela precisa de amor. Teresa informa que pretende se casar. Regina cita Mariano e Teresa sugere que a mãe descanse. Regina obriga a filha a escutar Mariano. Pablo chega no hospital e abraça Aurora e Mariano. Marisa também fala com os jovens. Mariano ressalta que Pablo não pode ver Regina. O garoto continua ansioso por sua primeira comunhão.
Aurora e Mariano acalmam o moleque e desejam logo a melhora de Regina. Pablo deseja brincar com os padrinhos. Marisa não sabe o que falar para o filho. Aurora convida Pablo para almoçar e Marisa permite.